Ok, minhas irmãs e meus irmãos, nós vimos ontem que, com base em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que há uma busca intensa pela mente de uma pessoa. E se a pessoa demover ou remover facilmente da mente princípios e valores, então outros princípios e outros valores virão e tomarão conta daquela mente e daquela vida. Também nós vimos aquele texto impressionante que tantas vezes nos dizia iníquo, iniquidade, mistério do erro, do engano, a operação do erro. Nós vimos essas questões que nós já sentimos isso no nosso tempo e no nosso momento. Nós também vimos que alguns indícios dessa operosidade do erro têm atuado principalmente na infância. Enquanto nós achamos que isso não penetra, não entra, não marca, via meios que as crianças gostam, tem entrado uma mensagem muito intensa, ininterrupta, via televisão, via programas, via revistinhas em quadrinhos, etc. Hoje eu trabalharei bem rápido sobre dois problemas terríveis nas nossas famílias. A pedoditadura. Pedo é de onde vem a palavra grega para criança, paidós. Então, o império da criança, a ditadura da criança. A criança é quem manda. Eu sou de um tempo em que o meu pai e a minha mãe só precisavam falar comigo uma vez. Quem é desse tempo? E às vezes meu pai ou minha mãe não precisavam nem falar, só bastavam? Impressionante, não é, gente? Agora, hoje nós vivemos o contrário. Nós vivemos o tempo em que a criança só fala com o pai uma vez. E às vezes a criança não precisa nem falar, só ela olhar, o pai já treme todo. Então, existe uma pedoditadura. E existe também uma idolatria ao filho, o filhocentrismo. Então ninguém vem à igreja porque o Juninho, não você, viu meu filho, o outro, precisa dormir. Pode ser que Juninho queira tomar seu ovo maltine na hora que o pastor está pregando. Então existe um filhocentrismo, uma adoração ao filho. E isso é pecado. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Vamos então ver que situações continuam neste mundo. A revista Veja trouxe esta matéria, que é de fato preocupante, porque se a sua mente, se o seu mais importante órgão sexual, ele é mexido ali, ele é mudado ali, então o seu comportamento vai junto e o seu corpo vai junto. Estão tentando tirar a questão do gênero das nossas crianças. Estão já incentivando a educação no sexo neutro, em que não existem mais brinquedos para meninos e para meninas. A maior loja de departamento de brinquedos na Inglaterra fez uma campanha intensa no Natal do ano passado para que se comprassem bonecas para meninos. Agora, minhas irmãs e meus irmãos, eu tenho duas filhas. Quando chegava com elas no shopping center e nós entrávamos no shopping, a primeira loja que elas corriam se chamava He Happy. E eu sei por que esse nome, porque elas ficavam bem happy. E eu ficava bem He. Mas elas naturalmente, elas corriam para o setor das meninas, para ver bonecas, para ver isso, para ver. E eu via os meninos no setor dos meninos. Hoje querem tirar isso, querem educar no sexo neutro. Agora nós vamos ficar neutros. Nós temos o que dizer. Pastor Humberto Aragão, um pastor batista lá de São José dos Campos, ele diz uma coisa impressionante. Ele diz: a igreja tem o que dizer, ela só está se acovardando para dizer. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro das Crônicas. Se você não souber achar crônicas, a situação está crônica para você. Primeiro livro das Crônicas, vamos abrir no capítulo 12, versículo 32. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Qual é o contexto dessa passagem? É contexto de crise. É contexto de ataques contra a nação. É o contexto em que Davi, agora, ele é reconhecido rei da nação. Ele está enfrentando sérios problemas sociais, políticos, econômicos. Ele tem inimigos vorazes, os filisteus. Tudo vem contra o povo. Tudo vem contra a liderança de Davi. Mas graças a Deus, das tribos vieram apoio. Das tribos vieram ombro a ombro. E eu amo ler esse texto de primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. E diz, e marque na sua Bíblia:
dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Até aqui. Dos filhos de Issacar, vai dizer que vieram 200 chefes e tal, mas o que me marca é aqui. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Eles estavam vendo o tempo, eles estavam vendo o momento, as circunstâncias, e eles temiam o Senhor. E com isso eles diziam assim: olha, nós conhecemos a época e nós vamos por aqui, nós vamos dessa maneira, nós vamos desta forma. John Stott dizia que o crente deveria ter a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra mão, para sabermos como ler as notícias e enfrentarmos essas notícias biblicamente. Então, esses são os dias difíceis. O filiocentrismo já virou capa de um dos mais importantes jornais da América do Sul. E esse menino aqui é quem manda. E o texto dizia: famílias vivem ápice da tirania infantil. E nós já encontramos isso, meninos tiranos, meninas tiranas. E aqui a reportagem dizia que os pais não sabiam o que fazer. Mas o menino Teodoro, ele só tem 2 anos de idade. Mas é ele quem manda. Só dorme quando quer, só faz o que quer, só come o que quer. Na minha casa eu tenho 3 companheiros pedagógicos, meus auxiliares pedagógicos. Eu tenho uma varinha desse tamanho, chamada Genebaldo. Genebaldo é maravilhoso. Genebaldo nunca falhou numa psicologia infantil. Genebaldo nunca falhou em me ajudar no aconselhamento. Aí eu não podia andar com Genebaldo para cima e para baixo, mas eu tenho Genésio. Genésio de couro. Genésio é uma maravilha. E tem Quitéria, que é a minha sandália havaianas. E tinha momentos que Dona Fernanda e Dona Juliana, elas faziam alguma coisa que era necessário mais do que uma conversa. Era necessário mais do que um aconselhamento. Era necessário um acompanhamento ali na região glútea. Deus é sábio, fez uma região ali que a criança pensa. Quando chega ali, a criança desperta aqui. É impressionante. Não deforma, não tem problema nenhum, não deforma. Tá bom, gente? Mas o que é que eu lhe digo? Tinha hora que eu tinha que chegar em Genebaldo ali. Genebaldo, me ajude aqui. 3 ripadinhas de Genebaldo e ajudavam a psicologia infantil. Agora, eu quero saber de vocês aqui, quantos apanharam de seus pais na medida certa, da forma certa, e são gratos por isso? Fiquem de pé. Os que estão sentados precisam apanhar. Sentem-se vocês. Mas sabe, gente, você mesmo há de concordar que tinha momento em que você mesmo reconhecia: eu preciso apanhar. Eu preciso apanhar. Então, os pais devem também corrigir os seus filhos e nunca retirar a vara dos seus filhos. Faz bem. Eu trabalhei na FEBEM de São Paulo. O reduto mais perigoso por moleques por metro quadrado, ali no Tatuapé. E muitos deles falavam para mim: pastor, eu estou aqui. Eles me chamavam de professor lá, que eu trabalhava com esportes. Professor, eu estou aqui por causa do meu pai. Eu estou aqui por causa da minha mãe, porque quando eu precisei de um pai, de uma mãe, até para me corrigir, eu não tive. Eu tinha lá alguém dentro de casa, eu tinha um adulto dentro de casa, mas eu não tinha alguém para me corrigir. Então, minhas irmãs e meus irmãos, tirania, a pedotirania ou o filiocentrismo tem acabado com muitas famílias. Uma reportagem em que a própria família ri disso e chama o pequeno Teodoro de terremoto. Nunca você vai ter lucro com terremotos. Nunca. Agora, se você cria o seu filho errado, seu filho será uma pessoa errada. Seu filho terá um comportamento errado. Seu filho não irá parar em emprego algum. Seu filho não terá um casamento sadio, porque você foi omisso na hora de corrigir certamente os seus filhos. Voltando para a área da massificação, da banalização do sexo, das perversões, das inversões, da operação do erro, do engano, que vem com novas ideias e fórmulas. O que é que essa massificação e a banalização do sexo já tem produzido nas crianças desta geração? E como será quando eles forem pais? Mas o que já tem acontecido com meninos e meninas dessa geração logo cedo, nós temos visto meninos pervertidos e depravados.
É alto o índice de meninos de 9, 10, 11 anos que já são viciados em pornografia. E alguém que polui sua mente com pornografia terá realmente problemas seríssimos no casamento. O risco de depois eles se tornarem tão pervertidos, mas tão pervertidos, que os prazeres que a mente encontrará serão prazeres tão perigosos, que aí também inclui a pedofilia. Mas nós estamos vivendo a geração das meninas vulgares, as meninas que atacam, as meninas que vão para cima, as meninas que não sabem se comportar porque também não sabem vestir. Meninas, vocês que estão aqui, por favor, moças, ajudem as meninas a se comportarem também vestindo com sabedoria, com decência. Eu me tornei fã de um padre lá de Brasília. Eu não conhecia esse padre, mas eu ouvi esse relato de que num casamento chique em Brasília, mas um casamento chique, de alta sociedade, essas questões todas, aí lá veio a noiva, a igreja toda ficou de pé e tal. Quando a moça chegou na frente do padre, ela estava com um decote tão ousado, mas tão ousado, que o padre teve a coragem de dizer: não caso. E chegou para o noivo e disse: você permite que a sua esposa ande assim? E a igreja, todo mundo contra o padre. E o padre disse: pois se você não tirar seu paletó e cobrir a moça, eu não faço o casamento. Eu vou me queixar com o bispo, não sei o que, pode fazer o que o senhor quiser, mas eu não caso, não tem casamento aqui hoje. E o jeito foi o noivo tirar o paletó, reverendo. Colocou para a noiva, foi a primeira noiva a casar com terno na vida. Mas que coragem desse padre. Minhas irmãs, os dias são esses, os dias são maus, meninas vulgares. Agora, moça, saiba de uma coisa: nenhum rapaz vai querer casar com moça vulgar, com moça que se vulgariza, com moça que vai com as outras, porque moças vulgares os rapazes usam, mas não querem ter por esposa, porque perdem a confiança. Se ela se veste assim, se ela age assim, se ela cede facilmente, como será com as outras pessoas também? Então, cuidado com isso. Mas essa banalização tem trazido já uma geração de meninos inseguros, porque eles entram em terreno para o qual eles não estão ainda maduros. Eles tentam fazer acontecer, mas a bênção do sexo é para união, unidade. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Não havendo condição, não havendo maturidade, não havendo compromisso, não havendo responsabilidade, tudo isso para de fato fazer com que o sexo tenha uma beleza, um valor imensurável. Então o que acontece? Traz insegurança, traz medos, traz desequilíbrios. E para que eles possam corresponder já, existe a bebida, existe a pornografia, existe a desgraça no meio de tudo isso. Meninas estão se tornando muito fáceis. Os rapazes não sabem nem o que é mais galantear uma moça. Não sabem nem o que é chegar assim e levar um fora. Eu dou graças a Deus pelos foras que eu levei da minha namorada. Fez tão bem. Hoje eu até tenho tanto carinho por minha esposa, porque não, ela sabia se comportar. Minhas irmãs e meus irmãos, cuidado com isso. Tem acontecido no meio das meninas, até no meio evangélico, perdas de virgindade. E o que se perde não é bom. O que se perde não é bom. E as pessoas têm perdido a virgindade, moças e rapazes, com a pessoa errada, na hora errada, com experiências precipitadas. E aí vem muitos traumas e também muitas frustrações. Não existe nada que frustre mais do que um relacionamento impróprio, numa hora imprópria, momento impróprio com a pessoa imprópria. Meninos e meninas, então, estão ficando cada dia mais doentes na mente, doentes na alma, por causa da alta exposição de uma sexualidade distorcida. Essa sexualidade passa a ser uma sexualidade, chamaria de radioativa, porque faz mal e contagia e vai longe. E também uma sexualidade desenfreada. Orem muito por seus filhos. Orem muito por nossas ovelhas nas escolas. Pátio escolar. Hora de intervalo de aulas. Vocês não imaginam como o assédio é intenso. Isso tem sido terrível para muitos meninos e meninas. Meninos e meninas têm ficado logo cedo inseguros. E aí foram forçados, até para poder corresponder às expectativas dos colegas, a ter experiências sexuais.
mas foi uma experiência tão frustrante, que aí o que acontece? Eles começam a pensar, bem, se foi tão ruim assim, se foi tão desgastante assim com o diferente, com o sexo oposto, como é que deve ser com o igual? E assim muitas meninas de 12, 13 anos têm enveredado para o lesbianismo, porque têm se frustrado com a experiência errada, na hora errada, com a pessoa errada e tudo na experiência heterossexual. Tem acontecido nos Estados Unidos, e vocês já veem isso nos filmes. Percebam quando vocês veem os seriados, como é que algumas meninas se vestem. Umas saias curtíssimas. Um dia desse, a minha filha foi sair com as amigas dela. As amigas não são crentes. A minha filha estava de vestido. E as colegas estavam de microsaia. E eu fui levar. E aqui estava eu no carro, dirigindo, minha filha ao lado e as 3 moças aqui. Mas que dificuldade para essas moças entrarem no carro. E que dificuldade essas moças saírem do carro. E que dificuldades estavam para se portar. Porque a saia que elas estavam usando devia ser moda Barbie para Barbie. Eu nunca tinha visto saias tão curtas. Depois conversamos, minha filha e eu. E a minha filha dizia, pai, no shopping center, eu parecia uma de outro planeta. Mas eu era a única segura. Porque os outros rapazes olhavam para elas com uma certa voracidade até. Movimento chamado de Skank Girls. E skank nos Estados Unidos é um termo que vale para tudo, de baixo, que você puder usar para uma moça. Então, skank seria aqui de cadela a prostituta, no termo mais chulo e mais baixo. Meninas vagabundas seria uma tradução. Meninas vadias seria outra tradução. Meninas cadelas. Agora, pai, você quer essa identificação para as suas filhas? Você quer que as suas filhas sejam reconhecidas assim? Meus irmãos, homens, cuidado com as vestimentas das suas filhas. Eu sei que hoje em dia está tão difícil comprar roupa para menina. Eu tenho 2 meninas, quando a gente ia comprar roupa para elas, que dificuldades. Que dificuldades, minhas irmãs. Mas aí existe mesmo até do mundo clamores, como essa revista norte-americana que disse, por que nós estamos vestindo as nossas filhas como vagabundas? Porque nós estamos vestindo as nossas filhas como vagabundas. E pagamos muito caro por isso. E assim tem sido. Nos modelos que existem por aí afora, são sempre uma exposição da vulgaridade do seu corpo. Um livro que eu recomendaria para vocês, pais, lerem, vocês devem encomendar até pela Amazon, é esse aqui, Garotas que estão se tornando vagabundas. Girls Gone Skank. Vale a pena você ter esse livro. Não é um livro evangélico. É um livro de uma pessoa, de uma mãe, de uma pessoa capacitada na sua área profissional, que escreveu os problemas que estão vindo de meninas vulgares, de meninas que estão se tornando vadias, cujo alvo da carreira é ir para o Big Brother Brasil. Que coisa terrível esses dias. E aqui essas meninas têm posado cada vez mais com as suas roupas de baixo, com as suas roupas íntimas, o famoso sexting. Nunca, moça, a sua mãe faria isso. Nunca a sua avó faria isso, porque existe uma coisa que Deus deu ao ser humano. É graça de Deus, chamada pudor. Quem tem pudor sabe se defender. Quem tem pudor tem honra. Eu não quero que as minhas filhas vistam burcas gospel. Deve ser horrível para aquelas mulheres lá no Afeganistão usando burca. Não usem isso aqui em Fortaleza, não vai funcionar. Eu vou mostrar para todas que eu sou uma moça de pudor e sair de rua de burca. Você vai estar no jornal no outro dia e no hospício um dia depois. Deve ser horrível andar com aquele circo armado, vendo o mundo por aquela telinha. Eu tenho pena daquelas mulheres do Afeganistão. Eu não quero as minhas filhas vestindo burca gospel, mas eu também não quero minhas filhas vestindo quase Eva. Porque depois da queda, vestir quase Eva é um pecado, é um problema. Então aqui essas moças posaram para uma foto e colocaram ali mesmo sluts. Só que sluts é um termo que também seria para cadela. Se você for lá e colocar no Google as opções para sluts, você vai ter prostituta no termo mais baixo do termo. É isso que está acontecendo, meninas que estão perdendo. E o que vai se perdendo vai longe. E vai para baixo e afunda. Todos os seriados que os seus filhos assistem hoje, todos, sem exceção, e são muito assistidos por pré-adolescentes chamados de tweens, ou teens, os adolescentes,
tem conotação sexualizada, tem conotação erotizada, tem conotação homoerotizada. Agora, como Jesus Cristo orou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O que nós temos que passar para os nossos filhos, e vocês também podem passar para os seus alunos de escola dominical, e vocês jovens podem influenciar essa geração mais jovem, é que vocês devem passar princípios e valores. A palavra de Deus nos diz: todas as coisas me são, mas nem todas convêm. Tem coisas que não convêm. E é tão importante esse texto que diz assim: e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque vem logo para o domínio da mente. E dominou a mente, aceitou-se tudo. Aceitou-se como normal. Uma vez eu parei em São Paulo, eu tinha um Fiatzinho, e eu parei com o Fiat. Fiat não tem ar-condicionado, Fiat de pastor não tem ar-condicionado, Fiat de pastor faz mais calor ainda. E eu parei atrás de um lixo, de um caminhão de lixo. A cena não era nada boa. E o cheiro também não era nada agradável. Imagine você parado em Fortaleza às 11h30 da manhã, atrás de um caminhão de lixo, cujos lixeiros estão aí, nem aí para você. E imagine aquela cena maravilhosa. Imagine aquela água amarelinha caindo assim no canto do carro. Aí você sentiu o cheiro. Mas o que me impressionou não foi só a cena. Foi o que eu vi com quem estava participando da cena. 2 lixeiros conversando tranquilamente e lanchando. Já perderam o odor do mau cheiro. Já se acostumaram com a visão. Para eles é normal. Ah, minha irmã, cuide do seu olfato, cuide da sua visão, cuide da sua postura. Todas as coisas são lícitas, mas existe uma coisa que você pode fazer na televisão: desligar. E eu fiz um acordo com as minhas filhas. Pode estar passando a cena divertida que estiver. Partiu para questões em que a palavra de Deus é bem clara e que vai claramente contra a palavra de Deus, desliga. Não tem comércio, não tem negócio, não tem esse negócio assim, não vai passar. O problema não está no passar, o problema não está no mostrar e no ficar. Então, muitos dos seriados dos seus filhos terão essas conotações, como esses que os nossos filhos assistem mesmo, e os colegas dos nossos filhos assistem e comentam nos pátios escolares. Todos estes têm, de fato, conotações. Big Bang Theory, Betty a Feia, The O.C. Tem um seriado chamado Will e Grace, em que ela é lésbica e ele é, no caso, homossexual masculino. E assim, aqui, olha que argumento. Eu sou gay. Prove, diga algo lésbico. Homodepo. Cadê, Long? Você é lésbica. Não assina afirmação e tal. É isso que os nossos filhos estão vendo de lixo na televisão. Agora a gente pensa que o filho está em casa. O filho está no mundo, porque o mundo veio para dentro de casa da casa da gente. Cuidado com a internet, pais. Cuidado com o Facebook, cuidado com essas questões todas, muito cuidado com isso. Tem acontecido cada vez mais na Europa. Tem acontecido cada vez mais na América do Norte. Locais onde o cristianismo já foi tão evidente, tão forte, tão penetrante que marcava a cultura. Eles desistiram da fé. Eles odeiam a fé. Uma vez eu estava na Catedral de Genebra, onde pregava João Calvino. Eu fiz uma pergunta para o líder de movimentos ali, de mostrar como era a catedral e tal e tal. E eu falei para aquele rapaz: poxa vida, você conhece a história de quem pregava aqui, João Calvino, da Reforma? Ele olhou para mim e disse: você ainda acredita nisso? Você ainda crê nisso? Eu disse: creio. Eu sigo os seus ensinamentos. Eu sigo a palavra de Deus. E ele olhou para mim com uma cara de desdém tão grande. Trabalhava na catedral, era guia da catedral, sabia da história, mas e daí? Teve um tempo na minha vida que meu pai construiu um tanque lá no nosso jardim. Meu pai construiu um tanquezinho, colocou uma luz no meio, e meu pai comprou uns patos. Só que, coitado dos patos, não tinham nem espaço para nadar ali, ficavam tontos de nadar naquele tanquezinho lá. Mas eu me apaixonei pelos patos nadando. E eu corria atrás dos patos, colocava os patos para nadar. Mas os patos estavam tão assustados que os patos queriam fugir dali. E eu catava os patos, colocava os patos lá. E olha, eu impus um castigo para os patos. Eu sou autoridade aqui, não são vocês. Vocês vão me obedecer. E eu dei um castigo de 1 hora dos patos nadando. Já sabia olhar no relógio, coloquei 1 hora e os patos iam tentar fugir para o rolar. Eu tentava, atalhava aqui, os patos não saíram. Os patos ficaram nadando 1 hora. Mas nisso caiu uma chuva. E caiu uma chuva forte, intensa. E eu fiquei ali, molhado até o osso.
Mas eu fiquei contente, porque os patos estavam sendo molhados por dentro, por cima, por fora, por todo. Passados os anos, estou eu lá numa aula de biologia, e a professora dando aula assim, por que os patos... Opa, esse assunto me interessa. Porque os patos, eles não se molham. Professora, como é que é essa história? Me explique, porque eu tenho muito interesse. Os patos, ele tem nas penas uma substância que eles entram na água, mas a água não entra neles. Puxa, quem foi o pato da história? Fui eu. Tem muita gente que entra na igreja, mas a igreja não entra nele. Tem muita gente que entra no evangelho, mas o evangelho não entra neles. Então, irmãs e irmãos, culturas que perderam a bênção de terem a regência do evangelho. Europa e América têm inventado um movimento que é o movimento eu amo me vestindo. Eu amo ir me vestindo, mas me vestindo de tal maneira que você não saiba quem sou eu. São os andrógenos. Ninguém sabe mais o sexo dessas pessoas. Você não sabe se é menino ou se é menina, se é homem ou se é mulher. E você olha assim e diz, não é homem, não, é mulher. Já aconteceu isso aqui em Fortaleza? Também? Lá em Pernambuco tem disso não, gente. É homem ou é mulher? E tem surgido cada vez mais o movimento dos andrógenos. É homem ou é mulher o que você está vendo, gente? Que confusão é esta? É homem ou é mulher? Angelina Jolie, a mãe de Brad Pitt, presenteou Shiloh, a filha do casal, com vestidos. E Angelina Jolie ficou furiosa. O que essa mulher tem feito com essa criança é terrível. Ela chama a sua filha, Shiloh, de John. Ela corta o cabelo como menino, trata como menino, veste a menina como menino, e é assim que tem acontecido. Na Suécia tem um movimento de escolas sem gênero, e os pais estão matriculando os seus filhos lá. E aí vocês veem que os meninos têm roupas compridas, bonés, cabelos no mesmo corte, de maneira que você não sabe se o coleguinha com quem você está brincando é menino ou é menina. Que confusão terrível na mente de uma pessoa. Porque nós somos seres sexuados, nós somos seres sexuais. E no começo nós nos identificamos com os nossos pares iguais. Menino brinca com menino, menina brinca com menina. Tem um tempo que a gente não quer saber de menina. Tem um tempo que as meninas odeiam os meninos. Mas chega um momento que depois, quando passa a menina que a gente odiava, diz, uau, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E a gente vai sendo até poeta. Tem um tempo em que as meninas são lindas, maravilhosas. E assim mesmo as meninas para com os rapazes. Porque Deus nos fez para que nós sentíssemos atração. Josh McDowell dizia algo fantástico. Quando você for procurar alguém para casar, para viver, não procure achar alguém com quem você vai viver. Procure achar aquela pessoa sem a qual você não conseguirá viver. É isso que tem que ser feito, meus queridos. E eu oro para que Deus dê rapazes para as minhas meninas que sejam homens de Deus. E que as minhas meninas sejam, como disse C.S. Lewis, tão escondidas em Deus, que para eles acharem minhas filhas, que eles achem Deus primeiro. Mas tem que ser feito assim. Tem que ser ensinado assim. Isso não é obrigação do pastor. Isso é obrigação dos pais. Nunca se esqueçam disso. A fé começa em casa. A fé é perdida em casa. A fé é administrada em casa. Os valores e os princípios são administrados em casa. Faz tempo que a gente não escuta mais uma frase que a gente já escutava antes. Isso eu aprendi com meu pai. Quem aqui já falou isso? Isso eu aprendi com a minha mãe. Para cada vez que você disse, isso eu aprendi com o meu pastor, você disse pelo menos 10 a 20 vezes, isso eu aprendi com meu pai. Mas está faltando pai. Está faltando mãe. Nós temos pessoas estranhas com o mesmo tipo sanguíneo, com o mesmo DNA, mas são estranhos. Gente, Deus colocou a família e Deus colocou a igreja para serem faróis nesse mundo de trevas. Mas se a gente também agir como agem os mundanos, nós estaremos perdidos.
nós estaremos perdendo. Quando lemos o livro de Juízes, às vezes eu até brinco, devia ser, o nome do livro devia ser Juízos. Juízo, gente, juízo. O povo sem juízo, o povo do tempo de Juízes. Aí no capítulo 2 de Juízes diz, e veio uma geração que não conhecia o Senhor. Estava nem aí para o Senhor. Você viu como é que termina o último versículo de Juízes? O último versículo do livro de Juízes diz assim, e nesse tempo como que não havia lei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia. Que coisa triste, esse é o tempo. E agora essas escolas, elas tendem a chegar pelo mundo. Os pais suecos já estão procurando esse tipo de escola, em que o meu filho escolhe o sexo que ele quer ter na sua mente depois. E assim, cerca de 30 crianças que estudam nesse local, que abriu no ano passado no distrito de Södermalm, na capital sueca, já tem até fila de espera. E aí fica aquela confusão. O outro é o quê? Os andrógenos. Os meninos que vão crescendo naquela escola, nesse contexto. O outro é o quê? Quando eu olho para o outro, eu vejo quem? E eu sou o quê? Ah, meu querido, minha querida, se a nossa mente foi arrastada, o corpo vai junto. E se a mentalidade do mundo entra nessa mente, acabou com essa família. Acabou com esta vida. Eu estava no Recife e eu pregava o evangelho da graça de Deus ali. Mas tinha um rapaz que ele achava que eu era careta demais. E eu falei para ele um dia, fulano, eu prefiro ser careta do que mais tarde fazer careta. Mas pastor, tem que ser mente aberta, pastor. Tem que ser mente aberta, os dias são outros, pastor. E olha só, pastor, como é que ele vai ganhar assim para Cristo as pessoas, não sei o que e tal e tal. Jesus, ele andava com os pecadores e publicanos. Opa, pare aí. Não era Jesus quem andava com eles, eram eles que andavam com Jesus. É bem diferente. Nunca Jesus se influenciou por eles, mas eles foram influenciados por Jesus. E eu lhe mostro aqui vários que eram e deixaram de ser e passaram a ser novas criaturas em Cristo Jesus. Jesus não andava com eles. Eles é que andavam com Jesus. Agora Jesus era atraente. Jesus tinha o que dizer. Jesus tinha o que falar. Ah, reverendo, mas eu acho que a gente tem que ser mente aberta. Fulano, pare. Eu tinha um colega no meu colégio diocesano de Caruaru, que ele era tão mente aberta, mas tão mente aberta que quando foi um dia o cérebro dele fugiu. Pais que me escutam nesta manhã, homens, a confusão é a pior situação. A confusão é a pior condição. Se os meninos não sabem ser homens, se as meninas não sabem ser mulheres, elas começarão a ficar confusas. Essas crianças crescerão confusas. Isso será um problema seríssimo. Eu incentivo vocês a lerem a revista Veja dessa semana. Nas páginas amarelas tem uma entrevista, eu estava mostrando para o reverendo Franklin, com Camille Paglia. Ela foi uma das maiores feministas dos anos 60. Divulgou o feminismo, batalhou pelo feminismo, queria igualdade, queria superioridade, queria toda aquela conversa toda das feministas. Ela é uma escritora proeminente nos Estados Unidos, mas ela então, depois de passado o tempo e vista a vida, ela disse, as mulheres pedem aos homens que eles sejam o que não são, e quando eles se tornam o que não são, elas não os querem mais. Homem, Deus lhe fez líder. Deus não lhe fez déspota. Mas a pior coisa do mundo é um homem que não tem liderança. A família mais estragada é a família de um homem que não sabe liderar a sua casa. Eva deu ouvidos a Satanás. Sabemos da história. Mas quando Deus chama para uma conversa, quem é que Deus chama para conversar? Adão, onde estás? E no texto original hebraico, quando Eva está conversando e dando ouvidos à serpente, o texto hebraico deixa bem claro e eficiente que Adão estava junto. Faltou liderança. Faltou pulso. Agora, isso não desmerece você, moça. Isso, pelo contrário, é uma bênção de Deus, a submissão ao marido. Como nós lemos ontem em Efésios, na abertura do nosso estudo. Agradeço ao irmão que conduziu a leitura. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, mas maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja.
Minhas irmãs, temos um casal novo aqui. Qual o seu nome, meu filho? Isso não é nome, isso é apelido. Como é o nome? Cleverland. Eu pensei que isso era um parque de diversão. Cleverlândia. Cleverland. Como é um apelido mais fácil? Peraí, gente. Não, olha. Não depreciarás o teu irmão. Vamos falar o Cleo. Clever, com V. Clever. E? Clever e Natasha. Casal novo, querendo ajudar na igreja. Aí Deus converte um casal jovem. Aí o reverendo Franklin diz assim: olha, eu tenho uma missão para vocês. Cleiton. Eu já falei Franklin, não foi? É que eu estou com Franklin lá de São José na cabeça, que a gente estava conversando. Reverendo Cleiton, perdão, reverendo Cleiton. É do Tarzan, não é? Cleiton. Não tem um Cleiton no Tarzan, no filme? Agora me perdi, você me atrapalhou. É bom, eu gosto disso. Eu uma vez li uma frase assim: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Aí o reverendo Cleiton diz assim: Natasha e Clever, venham cá, eu tenho uma missão para vocês. Deus converteu um casal novo. Esse casal mora ali atrás do cemitério. Eu quero que vocês façam uma visita para eles. Pode deixar, pastor, a gente vai e tal, marca um jantar, aquela família recebe, eles vão conversando e tal. Só que ali no cemitério está acontecendo nas imediações uma festa, outra atividade, outra coisa, reunião dos torcedores do Fortaleza, está todo mundo acontecendo ali. E eles não encontram estacionamento. Aí o que acontece? O casal mora atrás do cemitério, mas eles só encontram uma vaga para estacionar na frente do cemitério. Aí ficam lá conversando, e a conversa rende, acaba aquela reunião. Então, quando dá meia-noite, o relógio bate. Bem meia-noite. Aí eles vão para o portão se despedir, veio uma névoa sobre Fortaleza. Como é que está agora o coração do Clever, sabendo que ele vai ter que andar até o outro lado do cemitério, escuro, meia-noite, névoa? É claro que o coração dele disparou, gente. Ele não quer mostrar, mas se disparou. Aí Natasha diz assim: ainda bem que o Clever está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você é meu protetor. Isso é submissão. Aí o casal se oferece para ir. Vocês querem que a gente vá junto com vocês? Não, não precisa. Precisando, mas não precisa. Aí eles vão, saem da frente da casa, andam essa parte aqui. Quando eles pegam aquela calçada enorme, só tem um ponto de luz lá na frente. E quando eles dão 3 passos, a luz começa a tremer e puf, apaga. Agora só tem a luz da lua. Escuta-se um pio da coruja. Como é que está o coração do Clever, gente? Muito obrigado, filha. A 1000 por hora. Como é que está o coração da Natasha? A 100 mil por hora. Porque isso é natural. Ter medo não é falta de ser homem. Ter medo é ser gente. Aí eles vão andando, aí Natasha encosta. Natasha chega a comprometer a lei da física, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas eis que eles estão agora na metade do muro. E tem uma mangueira que sai do cemitério e os seus galhos se espalham por sobre o muro e os seus galhos descem até aqui. Não está ventando, mas os galhos começam a tremer freneticamente. O que vai acontecer com os dois? Muito obrigado pela participação, pela interação. E eis que pula dos galhos um homem de 2 metros de altura. Babando e com a faca entre os dentes. Natasha vai entrar o mais que ela puder na axila do marido. É ou não é, gente? E todas as mulheres respondem: é, porque todas as mulheres agiriam assim. Isso é submissão. Porque se a pessoa de 2 metros atacasse, quem é que tinha que defender? Não vale piadinha? Era ele. Ele daria a vida pela esposa como Cristo deu a vida pela igreja.
Agora, quem não quer ser submissa a um marido desse? Porque se ele faz isso por ela, ele faz muito mais. Ele ajuda em casa, ele cuida dos filhos, ele ampara. A melhor coisa do mundo não é o pai dizer assim, vai falar com a sua mãe. É a mãe dizer, vai falar com o seu pai. Essa é a melhor coisa do mundo. A mãe é auxiliadora idônea. Rapazes que estão me escutando nesta manhã, vocês que ainda são solteiros, sejam homens de Deus. Mulheres que me escutam nessa manhã que são solteiras, só casem com homens de Deus. Não é bíblico, mas o princípio é bíblico. Aquele ditado que diz antes só do que mal acompanhado. Não existe coisa mais frustrante para a mulher do que casar com um homem que não sabe ser homem. Então tenham cuidado nisso e esperem em Deus. Então essa Camille Paglia, elas dizem, estamos pedindo para os homens cederem, diminuírem, não fazerem. Então a gente está pedindo para os homens serem o que eles não são. Quando eles são o que não são, a gente não quer mais. Vejam o que diz essa autora. Quem é ela? Ela é conceituada nos Estados Unidos, como eu falei. Ela é dissidente do feminismo, mas ela mesma disse, a maneira feminina de encarar o mundo vem levando a melhor. O mundo é das mulheres. As mulheres ganharam o mercado de trabalho, as mulheres ganharam as presidências das empresas, as mulheres se destacam, as mulheres. E ela diz, a maneira feminina de encarar o mundo vem levando a melhor, mas isso não é necessariamente bom. Meu Deus, uma ex-feminista falar isso, reconhecer isso, uma mulher afirmar isso, e ela diz, a valorização das características associadas às mulheres emparedou os homens, e mais, e fez com que certas virtudes masculinas caíssem perigosamente em desuso. Os homens não estão sabendo se comportar como homens. O que a escritora Paglia destaca mais ainda, ela diz, a prevalência dos valores femininos nas casas, nas escolas e nos governos apagou a masculinidade do mapa e deixou os homens perdidos. E as mulheres têm mandado em casa, e as mulheres têm mandado nas escolas, e as mulheres têm mandado nos governos, e os homens estão se anulando e os homens estão se apagando. Agora, se não existe referencial masculino, vai ter referencial feminino para os masculinos pequenos. E a coisa vai se tornando tal e tamanha que eu não aguento mais contar a quantidade de meninos moles, de meninos frouxos, também aqui na cidade de Fortaleza. O que é que tem acontecido nas escolas dos Estados Unidos e do Reino Unido? Forte ênfase em 3 valores: cooperação, sensibilidade e compromisso. Mas isso só regido pela cartilha feminina. Então, numa classe com meninos e meninas, cooperação é sempre do ponto de vista feminino. É sempre do ponto de vista da mulher. A mesma coisa, sensibilidade. A mesma coisa, compromisso. Mas há um desequilíbrio aí. E aí o menino só recebe esse tipo de informação, intensamente do ponto de vista feminino. Como é que esses meninos serão, minhas irmãs? Tem 2 domínios que as mulheres atuam muito bem. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres. Elas até, eu diria, reinam e ali influenciam e ajudam a formar vidas, tanto vidas masculinas como vidas femininas. As mulheres atuam muito bem no domínio do emocional. Acho tão bonito quando as mulheres sentam e entendem os filhos. As mulheres têm uma capacidade de compreensão que eu fico impressionado. Nós homens não temos essa capacidade no emocional como as mulheres têm. Mas as mulheres também têm um domínio psicológico, conseguem consertar as coisas, lidar. O homem já vai quase que atropelando, a mulher vai ouvindo. Então as mulheres, elas têm essa capacidade dadas por Deus. Agora, o perigo está aqui. A moldagem e a influência do caráter de uma pessoa precisa necessariamente da influência, da presença e da participação masculina, do comando, da liderança masculina. Quando você, moça, recebia um telefonema em casa, de uma voz de uma pessoa estranha, falando estranho, você naturalmente dizia assim, espera aí que eu vou chamar o meu pai. Essa conversa está meio estranha, vou chamar o meu pai. Aí quando seu pai não estava em casa, você também fazia o seguinte, espera aí, conversa aqui com o meu irmão mais velho. Porque é natural isso. Agora, se há desequilíbrio, a sociedade sofre, a família sofre.
A revista Época, edição 596. A capa é essa, o melhor conselho que recebi. Se vocês quiserem anotar aí, depois procurarem nos sebos de revistas. Mas tem uma reportagem aqui dentro que eu fiquei impressionado. Mulheres super cansadas. As mulheres que partiram com tudo para o mercado. As mulheres que foram com tudo para a competição. As mulheres que foram mostrar e provar para os homens que elas são capazes. Vocês são capazes, queridas. Vocês só não são iguais. Vocês só não são resistentes iguais. Um é a sua resistência, o outro é a nossa. Agora tem coisa que vocês fazem que nós não fazemos jamais. Por isso que nós nos complementamos. Mas aqui conta a história, nessa revista, de uma moça que devia estar com seus 40 e poucos anos de idade. Acabada. Arrasada. Já estava tentando talvez o seu terceiro relacionamento com homens. Porque não consegue mais se relacionar. Uma geração de mulheres super cansadas e perdidas. Aí no final daquela reportagem agora, da Paglia, da revista Veja, o pastor até me lembrou disso. Dizia assim, as mulheres que têm futuro são as mulheres que têm família. Isso Deus fez para vocês, queridas. Não negociem. Eu não estou dizendo para vocês que vocês devem ser Maria com lata d'água na cabeça. Mas eu quero dizer para vocês também que vocês não são super mulheres. Não tem privilégio maior para vocês do que serem o que vocês são, para a glória de Deus. Mulheres, mães, companheiras, amigas. E Deus haverá de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Ensinem as meninas a serem boas donas de casa. Tem menina hoje que não sabe fritar um ovo. Tem menina hoje que não sabe passar uma roupa. Agora, isso são questões femininas, para o bem da menina. Logo cedo vocês podem orientar suas filhas cuidando da casa com vocês. Ajudando a casa e em casa. E é tudo uma questão de princípios e valores. Filha, nós vamos limpar a casa porque isso faz bem. Para a casa, para a gente e para você. Vamos arrumar aqui, vamos fazer isso. Vamos aprender a cozinhar alguma coisa. Vamos fazer isso, porque isso faz parte da alma feminina. Eu me lembro que algumas mulheres que até falavam envergonhadas, eu não sei cozinhar, mas falavam envergonhadas. Porque faz parte da vida, faz parte da humanidade. Vamos terminar em 5 minutos, minhas irmãs e meus irmãos. As distorções na sexualidade e os perigos e os problemas, principalmente para as crianças. Em primeiro lugar, eu já falei isso, enfatizei isso. A imaturidade da idade, da personalidade, essa imaturidade não suporta o peso da exposição intermitente. Só recebem. São contaminadas, são contagiadas. Pode dar um efeito tão forte que o menino diga, eu não consigo corresponder a ser homem como esse aí. Então eu não vou ser homem. No sentido de ser homem com uma visão e atuação com o seu gênero, com a sua correspondência e no tempo da maturidade com a sua sexualidade. Eu não consigo. Então eu vou achar um homem para mim. Eu vou começar a me adequar a outro homem, porque se é tão bom um homem desse, eu não consigo ser um homem desse, eu quero um homem desse para mim. E é isso que tem acontecido tantas vezes. A mesma coisa com as meninas, que vêm esses homens que são estereótipos de algo poderoso, e não encontrando, já que não encontram, então eu vou me satisfazer nas mulheres. E tem acontecido casos, e mais casos, de já uma homossexualidade precoce na vida de meninos e de meninas. Mas também isso eu nunca vou deixar de falar. A falta de referenciais sadios e saudáveis, segundo a perspectiva bíblica, tem criado alienações e produzido medos, fobias e nojo nos meninos. Um garoto lá do Recife, de 8 anos de idade, disse assim, eu tenho nojo de mulher. Eu tenho nojo da minha mãe. Mas a mãe não se cuidava. A mãe era desleixada. É para eu ter uma mulher, quando eu for homem, quando eu for maduro, adulto? Eu não quero, eu tenho nojo das mulheres. Rapazes da Igreja Batista de Parquelândia, eu quero fazer um pedido a vocês. Vão para o departamento infantil. Se vocês estudam teologia, o melhor campo para vocês investirem o que vocês aprenderam na infância. Porque se uma vida se perde na infância, se uma vida se deforma na infância, se uma vida se estraga na infância, é uma vida que pode levar muito
muito solavanco do viver. O que vocês receberam? Eu admiro muito Calvino. Eu admiro muito Lutero. E eles investiam nas crianças. Se Deus lhe deu capacidade teológica, invista nas crianças. Vocês assistiram aquele filme Lutero ou Luther? Filme lindo. E na última cena, que chegam lá, está Lutero dando aula para as crianças, ensinando o catecismo que ele escrevera para crianças. Lugar de homem é no departamento infantil. E de fato, não havendo referencial em casa, não havendo referencial na igreja, não havendo ajuda em casa, não havendo ajuda na igreja, o farto e forte incentivo visual que eles recebem do mundo constantemente, sempre, tem gerado profunda insegurança, principalmente nos meninos. Os meninos têm sido muito afetados e machucados com falta de referencial. E eles estão tão desorientados, mas tão desorientados. Não falta cobrança. Só vence quem é forte. Mas forte saradão, forte não sei o que e tal. E o menino nunca vai se ver daquele jeito. E a própria cobrança, os valores do mundo, do ministério do erro, da operosidade do engano, tem acabado com mentes juvenis, infantis. E aí então você tem que ter destaque midiático na escola. Você tem que chegar na escola cada dia e ter um desfile, ser um show. Ninguém aguenta isso, queridos. Ninguém aguenta isso. Oriente mais uma vez os seus filhos e que nós não nos regemos por esse mundo. Nós nos regemos pela palavra de Deus. Assim nós estaremos livrando a mente dos nossos filhos de muitas neuroses. A questão da importância da masculinidade sadia. Vamos parar com isso. 6 maravilhosos benefícios. A identidade para o menino. Eu sou homem. Não tem coisa mais prazerosa para um menino dizer e afirmar do que isso. Eu sou homem. Que é isso? Eu sou homem. Ah, isso está na nossa alma. Isso Deus nos fez assim. Agora, se o menino não falar isso com certeza, com defesa e com segurança, alguns perigos estão fortes. Primeira coisa que um menino, seu filho pequeno, 4 anos, 5 anos, 3 anos que seja, se ele já pode se afirmar como homem, isso traz para ele uma segurança fantástica. Pai, eu faço, porque eu sou homem. Pai, eu vou lhe ajudar, porque eu sou homem. Pai, quer ajuda para trocar o pneu do carro? Porque eu sou homem. Homens, façam mais coisas de homens com seus filhos. Lavem o carro com seus filhos. É mais fácil e cômodo levar no posto de gasolina para lavar lá. Faz tempo que eu não vejo pais lavando o carro com o filho. Filho, vamos lavar o carro hoje. Deixar o carro brilhando. Vamos lá, filho. Tal. Isso faz parte. O consertar alguma coisa com os meninos. Homens, atuem na igreja com atividades de homens. De vez em quando na nossa igreja lá, os homens catam a molecada e nós vamos assistir jogo de futebol. E as mulheres, nós já estamos começando um clube do cozinhar, em que as mulheres vão ensinar as meninas a cozinhar. Como um momento de confraternização, as mulheres, as moças e as meninas. Cozinhando. Aí vamos ter conversa sobre como se maquiar, como se vestir. As mulheres com as meninas. E nós, homens, com os meninos. Se nós não cuidarmos, nós não teremos liderança daqui a pouco. Se nós não cuidarmos, se nós não formos previdentes, nós teremos muitas tristezas. E não há alegria fora do padrão de Deus. Não há paz fora do padrão de Deus. Toda a tranquilidade que eles dizem, toda a alegria que eles expressam é do rosto para fora, é da boca para fora. Vocês não têm ideia do número de rapazes homossexuais que tentam suicídio por dia nos Estados Unidos. Vocês não têm ideia. Eu encerro a parte da manhã. Talvez eu tenha que continuar com esse assunto ainda à noite. Pensava que eu ia terminar ele aqui, mas o tempo já foi. Mas eu estava no Japão. E eu fui fazer um curso. Aliás, eu estava em Singapura. Eu fui fazer um curso e o meu professor, ele era japonês. E aquele meu professor, então, ele morava na cidade de Kobe. E ele contou para a gente que em uma ocasião ele estava jantando com a sua família, finalzinho do dia, quando veio o grande terremoto de Kobe. Mas aquele terremoto que devastou tudo, que caíram prédios, que caíram viadutos, que arrasou tudo. Ele disse que foi algo tão rápido, tão furioso, tão veloz,
que apagou tudo. As luzes da emergência acenderam, mas de repente gritos, estouros, fogo para todo lado. A sua tendência de pai foi gritar pelos seus filhos, por sua esposa: fulano, fulano, fulano. E ele foi ouvindo as vozes: estou aqui, pai, estou aqui, pai, estou aqui, pai. Todos da família dele não tinham sido afetados com alguma pancada, com alguma coisa que tinha produzido. A casa dele toda rachada, os móveis caíram todos no chão. Segunda reação dele, a cidadania. Eles são treinados para ajudar em acidentes como esses, de grande proporção. E ele saiu pela rua e ele disse: eu só via desgraças, eu só via monturos, eu só via prédios caídos, eu só ouvia gritos e mais gritos terríveis de dor. Ele não sabia nem por onde ele começar a ajudar. Mas por um instinto paterno, ele correndo, de repente ele parou e ele se voltou e ele viu a casa dele. E no meio de tudo aquilo, só a casa dele estava de pé. Há um terremoto moral, há um terremoto desgraçado que tomou conta de Fortaleza, mas o nosso grande Deus vai deixar a sua casa de pé. E nenhum dos seus filhos será afetado. Você verá rachaduras, você terá móveis caindo, mas sua família ficará de pé. Eu quero orar por você. Vamos orar por nossos meninos, nossas meninas, e vamos dizer: Senhor, o que eu tenho, usa-me para o louvor da tua glória. Eu quero me gastar por ti, para ti, e faço isto investindo nos outros. Vamos orar. Senhor, esse é um tema que mexe conosco, que nos entristece, porque esse é o tempo, esse é o momento, e nós já estamos vendo meninos e meninas nessa cidade de Fortaleza, nessa grande cidade de Fortaleza, desorientados na área sexual, na conduta mental sexual, na postura mental sexual. Meninos e meninas sendo levados para o matadouro. Meninos e meninas que estão sendo arrastados, iludidos, sendo apresentados a uma falsa experiência de felicidade. Ó Deus, em primeiro lugar eu quero pedir que o Senhor proteja as nossas famílias aqui. Esses meninos e meninas que eu vejo correndo por aqui, brincando aqui, proteja as suas mentes. Proteja as suas famílias. Proteja os seus pais, homens, suas mães, mulheres. Que haja respeito no lar. Que haja amizade no lar. Que haja amor no lar. Que haja referencial em casa. Que haja fé em casa. Eu quero colocar cada família aqui nessa manhã nas suas mãos. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nos dias, tempos e momentos de tribulação. Mas agora eu também quero pedir pela Igreja Batista de Parquelândia. Nós não somos nada, nós somos poucos, mas o nosso Deus é grande e o nosso Deus é tudo. Por isso nós queremos pedir em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e mediador, que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe o seminário Charles Spurgeon, que os seus professores tenham conteúdo e vida para transmitir a sua palavra para os dias de hoje. E dê-nos o privilégio de praticarmos dia a dia o que temos recebido. Como bem orou o nosso irmão Júnior nessa manhã, nós temos recebido tanto. E nos envergonhamos porque temos feito pouco. Há uma batalha terrível, Pai. Eu peço ao Senhor que adestre as nossas mãos para a batalha. Fortaleça os que estão fracos. Levante os que se prostraram. E nos coloque de pé como um exército do Senhor. Dê-nos autoridade de vida devida. Dê-nos sabedoria. E que haja aqui imitadores dos filhos de Issacar, que conhecem a época, para saberem como as famílias cristãs devem agir. Em nome de Jesus.